Nos últimos dias, a nova lei de estrangeiros aprovada no parlamento tem gerado enorme debate em Portugal. Agora o foco está no presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está ouvindo partidos e associações de imigrantes antes de decidir o que fazer. Será que ele vai promulgar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional? E mais importante, gente, quanto tempo isso pode atrasar a entrada em vigor das novas regras? Bom, se você quer acompanhar cada passo desse processo e se manter sempre bem informado sobre imigração, visto, cidadania e todo o contexto de imigração para Portugal, você vai aproveitar agora para deixar o teu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que cada vez que a gente postar um vídeo novo no canal, você possa ficar por dentro de tudo. E claro, quando você deixa o like, você está ajudando muito o nosso trabalho, porque o YouTube vai entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para outros milhares de imigrantes que também pensam e querem morar em Portugal. A lei foi aprovada no parlamento no dia 16 de julho e enviada para o presidente da República no dia 17. Desde então, Marcelo já promulgou outras leis que chegaram ao mesmo tempo, como as alterações ao IRS e a criação da UNEF, a Unidade de Controle de Estrangeiros e Fronteiras, o MINICEF, mas manteve essa lei em cima da mesa, que é a lei de estrangeiros, tá bem? E hoje o que a gente sabe é que o Marcelo está ouvindo vários partidos, o Chega, Iniciativa Liberal, o Livre, o PCP e também associações de imigrantes que sequer foram ouvidas durante o processo legislativo. Isso é muito importante, gente, porque segundo o André Ventura, que foi hoje recebido pelo Marcelo, o presidente entende que enviar para o Tribunal Constitucional pode dar mais segurança jurídica, especialmente porque os mesmos problemas poderão surgir na futura discussão da Lei da Nacionalidade, que será retomada em setembro. O Chega, inclusive, na posição do André Ventura, discorda e acredita que é uma decisão quase certa do presidente. Ou seja, o presidente, segundo a visão do André Ventura, que inclusive é a pessoa mais interessada na aprovação da lei de estrangeiros, aparentemente, né? Segundo a visão do André Ventura, o presidente já está decidido a enviar mesmo a lei de estrangeiros para o Tribunal Constitucional. Mas por que o presidente apresenta tanta cautela? Bom, primeiro pela forma como a lei foi aprovada, sem audições obrigatórias e sem ouvir as associações de imigrantes com votos apenas na direita parlamentar. Segundo ponto é em relação ao conteúdo de restrição ao reagrupamento familiar, possíveis violações aos princípios da proporcionalidade e da limitação dos recursos judiciais urgentes, o que pode ferir o artigo 20º da Constituição. E terceiro ponto, pelas pressões diplomáticas, sobretudo do Brasil, tá, gente? Que já manifestou preocupação por acabar com benefícios aos imigrantes da CPLP. E além disso, o Marcelo já disse publicamente o seguinte: eu vou olhar para a lei e ver se respeita a Constituição. Se não respeitar, mando para o Tribunal Constitucional. Diante desse cenário, o presidente tem 4 caminhos, gente. Primeiro, promulgar a lei e ela entra em vigor no dia seguinte à publicação. Segundo ponto, vetar politicamente, ou seja, negar e dessa forma devolver ao parlamento para uma reavaliação. Terceiro, enviar para a fiscalização preventiva no Tribunal Constitucional e só depois de ter um parecer do tribunal, aí sim decidir se promulga ou se veta. E aí o tribunal, no caso, né, vai analisar cada ponto dessa proposta. E existe também a possibilidade dele promulgar a lei e pedir para que depois seja feita ali uma análise pelo Tribunal Constitucional. Eu imagino que isso não vai acontecer. Segundo as apurações trazidas pelo Expresso de Portugal, promulgar sem mais, ou seja, sem nenhum tipo de justificativa, é a única hipótese praticamente descartada. Agora a gente vai para a parte mais importante aqui desse vídeo, que é em relação aos prazos. Bom, o Marcelo, presidente, recebeu a lei no dia 17 de julho. A Constituição dá ao presidente 20 dias para que ele possa decidir o que ele vai fazer, ou seja, até o dia 6 de agosto. Depois que ele decidir, digamos que ele envie ao Tribunal Constitucional. O tribunal vai ter um prazo de 25 dias corridos para poder analisar o tema. Se o presidente declarar que é algo urgente, aí o tribunal vai ter um prazo de 8 dias para poder fazer a análise do tema. Ou seja, se não houver urgência, a gente só teria uma decisão no final do mês de agosto sobre o parecer do Tribunal Constitucional. Se tivermos urgência, o parecer viria até o começo desse mês de agosto. Depois do parecer, se tudo for constitucional, o Marcelo promulga em poucos dias. A publicação no Diário da República leva de 1 a 3 dias e no dia seguinte a publicação já entraria em vigor. Ou seja, sem urgência, as novas regras só vão começar a valer entre o final de agosto e o início de setembro. Mas se tiver uma urgência, a gente já poderia ter as regras valendo na primeira quinzena do mês de agosto. Tá, Henrique, mas e se o tribunal encontrar
algum tipo de inconstitucionalidade. Bom, a lei volta ao parlamento para que eles possam analisar e tudo isso vai atrasar mais alguns meses e semanas. Se o Marcelo optar diretamente por vetar politicamente essa decisão, o parlamento precisaria reapreciar o texto. E se ele promulgar sem mais, ou seja, se ele somente aceitar e fizer a sanção, algo muito improvável nesse momento, aí entraria em vigor imediatamente. Mas diante de todas essas informações e de todo o contexto que a gente vem acompanhando, há, portanto, uma elevada probabilidade de que a entrada em vigor demore um pouco mais. Não temos a previsão de quando isso vai acontecer, mas a probabilidade é que, de fato, vá demorar um pouco mais. Bom, e para quem está pensando em pedir um visto para Portugal, como, por exemplo, o visto de procura de trabalho, ou então solicitar um reagrupamento familiar, diante dessas incertezas e dessas indecisões, muita gente pergunta, será que ainda dá tempo? Bom, existe uma janela até a entrada da lei em vigor que os procedimentos iniciados serão analisados conforme a legislação atual. A gente não sabe quando a lei vai de fato entrar em vigor. E aí se questiona, será que é o momento ideal para fazer a aplicação, para aproveitar as leis atuais? Ou aguardar para ter um pouco mais de clareza e entender como as coisas vão acontecer? Isso é uma decisão que o imigrante sempre vai poder tomar e deve analisar todos os pontos para isso. Por enquanto, ao que tudo indica, a nova lei não entrará em vigor antes do início de agosto, mas há incertezas. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco sobre o contexto e sobre o cenário de Portugal em relação à imigração, em que passo estamos em relação às mudanças na lei de estrangeiros, eu peço que você, por favor, deixe o teu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui a tua opinião. O presidente vai travar? Vai vetar? Vai promulgar? Vai mandar para o Tribunal Constitucional? Eu quero saber qual é a tua opinião e, claro, já estou te esperando no próximo vídeo.